Bom dia pessoal, dando rider para mais um vídeo. Este ano o canal faz 3 anos. Tem sido uma experiência espetacular, muito boa, poder gravar, poder partilhar todo este tipo de conteúdos que tenho feito para vocês. E durante este período a minha ideia sempre foi poder partilhar com vocês as minhas viagens, algumas reviews a motas ou test rides, para dar a minha opinião, para quem tiver interesse eventualmente em comprar essas motas. Mas com o tempo, à medida que o tempo foi passando, durante estes 3 anos, apercebi-me também que existe uma linha muito ténue entre fazer o motovlog única e exclusivamente por paixão ou ter o canal também numa vertente comercial ou de negócio. Será que é possível ter o melhor dos dois mundos, um pouco de cada? Fiquem aí para ver. Ora, vamos lá então dar aqui um passeio de moto e falar com vocês sobre este tema do motovlog por paixão ou por negócio. Se é possível haver aqui um equilíbrio entre as duas partes ou não. Contando aqui um bocadinho a história sobre mim e se calhar sobre grande parte dos motovloggers que existem. No início, normalmente começa com uns vídeos mais caseiros, um bocado, em que vamos dar uns passeios ou sozinhos ou com alguns colegas e fazemos umas gravações só para nós. Muitas das vezes até se carrega no YouTube e coloca-se como privado para se manter só para nós, ou seja, é só aquela sensação de liberdade de andar de moto, a estrada, o vento no capacete, e portanto são momentos em que a maior parte das pessoas faz questão de guardar depois para um dia futuro poder recordar os sítios por onde passou, ou se eventualmente deixar de ser motociclista para ficar com uma recordação de um hobby que teve no passado. Ou seja, a câmara acaba por ser um bocadinho uma testemunha silenciosa, porque nessa altura ninguém se preocupa com visualizações, até porque os vídeos não são públicos, não é? Não há cá monetizações, nem publicar vídeos em dias fixos. O objetivo é única e exclusivamente gravar memórias, não é? E não propriamente estar atento aos números. Só que depois, para alguns, há muita gente que se mantém nesse registro de gravar vídeos apenas para eles próprios, mas depois há algumas pessoas que deixam-se cair no sentido bom, na magia de partilhar os seus vídeos. Quando começam a partilhar, não é? Abrem um canal de YouTube, começam a colocar os vídeos de forma pública para qualquer pessoa ver, e depois começa naturalmente os comentários aos vídeos e acabamos por perceber que do lado daí que existe alguém ou um grupo de pessoas, um grupo de pessoas que na verdade aprecia o nosso trabalho e sente um bocadinho aquela sensação que nós sentimos quando andamos de moto, não é? Normalmente são pessoas que partilham da mesma paixão do que nós, e isso acaba por ser um fator motivador para quem faz os vídeos. Eu acho que este ciclo inicial é um ciclo extremamente bonito, é um ciclo em que somos principalmente inspirados pela estrada, somos inspirados também por outras pessoas, e começamos a inspirar outras pessoas, e acaba por se formar aqui uma pequena comunidade de entusiastas ou seguidores do tipo de conteúdo que nós partilhamos. Mas um dia acontece algo inesperado, que é atinges os 1000 subscritores e as 4000 horas de visualizações e voilá, o canal começa a ser monetizado. O crescimento começa a acelerar um bocado, porque a partir do momento em que o canal começa a ser monetizado, é normal que o próprio algoritmo do YouTube preste um bocado mais atenção aos vídeos que se partilha. Então isso começa a acelerar um bocadinho mais o crescimento, mais subscritores, mais comentários e mais horas de visualizações. E de repente começámos a olhar para outras pessoas, para outros motovloggers,
e começa-se a sentir um bocadinho a necessidade de ter algum tipo de apoios ou patrocínios, e portanto começa a nascer um bocadinho isso, muitas das vezes de vermos também outros motovloggers a fazer o mesmo, começa a nascer um bocadinho essa necessidade. E então aquilo que se começa a fazer normalmente é enviar uns e-mails para aqueles produtos que nós vemos que são mais fáceis de se conseguir obter. Normalmente começam-se, por exemplo, pelos carpool rides, esse tipo de produtos que normalmente as empresas não dizem que não a ninguém, e então começamos a fazer a obter produtos e a fazer vídeos a testar esses mesmos produtos e a dar opinião. E é aí, nessa parte, que a estrada começa a mudar um bocadinho, ligeiramente, no percurso do canal. Inicialmente, isto aqui parece algo inofensivo, este teste a produtos, porque a tendência é de nós acharmos que estamos, no fundo, a prestar um serviço para as outras pessoas poderem também ver, não é? E poderem eventualmente querer comprar, mostrar as funcionalidades e as vantagens que o produto tem. Mas isto, no fundo, depois começamos a perceber que existem prazos, existem compromissos e até mesmo expectativas sobre que públicos é que vamos atingir, quando publicamos, sobre o que é que publicamos, e acaba por haver aqui um bocadinho uma comparação depois entre motovloggers sobre a qualidade daquilo que cada pessoa publica, muitas das vezes os mesmos artigos. E quando sentimos pela primeira vez esta pequena pressão de ter que fazer um short, um vídeo sobre este tipo de produtos, é aí que aparece o dilema. Será que o meu canal continua a ser um hobby, meramente, ou já é quase um segundo trabalho? Quando misturamos dinheiro com paixão, a essência do canal muda? É a pergunta que eu faço. Quando decidimos encarar o canal como algo mais sério, é preciso aprender novas rotas, não é? O YouTube deixa de ser uma plataforma meramente de partilha e passa a ser um bocadinho um jogo de estratégia. O algoritmo é um GPS invisível, digamos assim, que é depois preciso entender mais ou menos como é que funciona, quando devemos publicar vídeos, criar títulos que sejam chamativos para as pessoas abrirem os vídeos, as thumbnails também com uma qualidade boa e que digam exatamente qual é o tema do vídeo, sem enganar as pessoas, como é lógico, porque senão depois, se vocês põem um vídeo a dizer que, sei lá, uma coisa qualquer e essa coisa não acontece verdadeiramente no vídeo, as pessoas depois começam a achar que vocês são uns charlatões que só querem é ter umas visualizações, e acaba por ser pior, na minha opinião, não é? Então é preciso criar thumbnails que chamem a atenção do público, os títulos, conforme disse, e também promover os vídeos para se poder impulsionar e divulgar de forma mais rápida o nosso trabalho. E sim, é verdade que existe pressão para manter as visualizações em altas, não é? Porque depois este conjunto todo de coisas, todo o trabalho que é produzido, é muitas das vezes a credibilidade que se tem para se poder obter, do que falei no tema anterior, de se poder obter mais produtos, não é? Para fazer reviews, e isso depois acaba por se converter também em dinheiro esse que na maior parte dos motovloggers, creio eu, é para alimentar o próprio canal, para comprar novas câmaras também, o que não está errado, para meter combustível na moto, para se poder fazer mais vídeos, para fazer as deslocações, para fazerem os vídeos e etc. E depois deste processo todo começam a aparecer parcerias e negociações, coisas já mais sérias um bocado. Enquanto no início
acabam por ser parcerias únicas em que as empresas vos enviam apenas um produto, depois mais à frente acabam por ser parcerias e negociações já com um caráter um bocado mais sério e duradouro, em que a mesma empresa vos envia vários tipos de produtos e quer fazer uma parceria de médio e longo prazo com o canal. E quando se entra um bocadinho neste campo já, na minha opinião, é preciso encontrar um bom balanço entre aceitar oportunidades e proteger a nossa credibilidade, porque muitas das vezes, se nós aceitarmos tudo aquilo que mexe, não é? A imagem um bocadinho que dá é que qualquer coisa que aparece, não é? Nós aceitamos tudo e não fazemos qualquer tipo de seleção daquilo que apresentamos no nosso canal. E quando digo isto, não digo, por exemplo, imaginem uma pessoa que faz reviews a bicicletas elétricas, que é um tema que está muito na moda. Eu não estou a dizer que é uma pessoa que aceita todas as marcas de bicicletas elétricas, não tem nada a ver com isso. O que eu digo é que dentro dessas bicicletas elétricas, acho muito bem que façam testes a vários tipos de marcas, até para poder perceber quais são as vantagens e desvantagens entre cada uma marca. O que eu estou a dizer é que um canal especializado em bicicletas elétricas, por exemplo, de repente começa a promover ventoinhas elétricas ou faqueiros de cozinha, percebem? É um bocadinho por aí que eu estou a falar, ou seja, coisas que não têm nada a ver neste caso em específico, com a parte elétrica e com as duas rodas, por exemplo, ou no meu caso com as motas e tudo o que seja de mobilidade de duas rodas. E então, na minha opinião, é preciso proteger um bocadinho a credibilidade nesse campo, porque eu acho que a pior coisa que pode acontecer é quem é visualizador do nosso canal é achar que nós estamos apenas a vender algo ou a mostrar algo porque estamos a ser pagos para o fazer, e isso acaba por deitar muito abaixo a credibilidade da pessoa que está a fazer o vídeo, que está a fazer esse trabalho. E depois há também muitas outras formas de poder ajudar a gerar algum capital para manter o canal, como por exemplo venda de merchandising. Há pessoas que fazem umas t-shirts e uns bonés e etc, e dizem e bem, não é? Que é para ajudar o canal, conforme eu disse anteriormente, para os combustíveis e para fazer umas viagens e tudo, porque no fundo todo este trabalho que nós temos e todo este dinheiro que também nós gastamos para produzir este tipo de vídeos acaba por ser, digamos, disponibilizado a custo zero para os visualizadores, e portanto muitas das pessoas acabam por fazer merchandising, outras pessoas acabam por criar alguns links de afiliados que oferecem aos subscritores hipótese de descontos em determinadas lojas. Outras pessoas têm subscrições pagas, por exemplo no Patreon e etc, onde fazem lives ou vídeos exclusivos só para as pessoas que são subscritas nesse tipo de serviços, e muitas outras formas que as pessoas arranjam para poder de certa forma ajudar o canal um bocado a pagar as despesas de fazer os vídeos. Esta parte aqui, que já envolve uma série de parâmetros, não é? Já é uma estrada já com muitas mais curvas, mantendo aqui o tema da estrada, não é? É uma estrada já com muitas mais curvas, com mais sinais de trânsito, e é uma zona onde nós temos que estar muito mais atentos em relação ao tipo de decisões que tomamos para o nosso canal. E o crescimento do canal acaba por ser algo até bastante emocionante. É certo que muito do crescimento do canal, para quem o faz, é impulsionado e ajudado pelo facto de se promover os vídeos. Isso é lógico que dá um boost bastante grande ao canal, mas apesar de ser emocionante, ver o crescimento de um canal também acaba por ser, de certa forma, um bocadinho perigoso, porque quanto mais se cresce, maiores são as responsabilidades em alimentar esta máquina, não é? Que é o canal do YouTube. E quando se começa, digamos, a crescer, depois há aquela necessidade de acompanhar um bocadinho as outras pessoas, que temos que criar também conteúdo para Instagrams, para Facebooks,
etc. Ou seja, acaba por criar de certa forma um bocadinho de pressão para que produzamos de forma constante, seja shorts, seja reels, seja vídeos para o próprio YouTube. E vocês já viram neste vídeo, por exemplo, tudo o que vocês viram neste vídeo foi filmado hoje. Portanto, já viram a quantidade de panoramas diferentes que eu tive de gravar a sítios diferentes para o início do vídeo. Sempre que faço aqui uma mudança de tema, acabo por colocar aqui uma imagem no meio do vídeo. Tudo isto foi feito hoje, não foram imagens aproveitadas de vídeos anteriores, e portanto tudo isto dá muito trabalho, porque eu podia simplesmente pegar aqui nesta câmara, filmar só estrada e começar para aqui a falar sobre o assunto, só que isso ia acabar por dar um bocadinho de ser um vídeo um bocado chato, não é? Só filmar estrada. E então é um bocadinho esta diferença de panoramas que vamos dando, que cria alguma atividade e dinâmica nos vídeos. E todo este ciclo de preparar, criar, filmar, editar e publicar os vídeos pode-se transformar numa verdadeira maratona para muita gente, ou se não para quase todos, não é? E se nós não tivermos cuidado, a paixão que nos fez começar o canal pode ser engolida muito rapidamente pela rotina de estar sempre a editar vídeos e a fazer vídeos, e mesmo também a pressão de fazer, editar e lançar naqueles dias sempre certos os vídeos. Já houve vários motovloggers que desistiram de fazer vídeos, com certeza que não todos, mas muitos deles, se calhar, por não conseguirem arranjar tempo para poder filmar e editar e produzir os seus vídeos, porque na verdade é preciso ter tempo, é preciso ter bastante tempo e despender bastante tempo para se produzir estes vídeos que nós fazemos. Portanto, em relação a este tema, é preciso encontrar um bom equilíbrio, reservar tempo para se andar também de moto, que eu também o faço sem levar câmara. Há muitas vezes que eu vou passear de moto e digo, opá, hoje não me apetece fazer vídeo nenhum, nem sequer levo câmara, não levo drone, não levo nada, e vou apenas desfrutar de um passeio, seja sozinho ou acompanhado, e portanto, de vez em quando é preciso irmos um bocadinho à raiz daquilo que nos fez abrir o canal. Aprender também a dizer não a algumas oportunidades que aparecem. E quando digo oportunidades, falo a nível de parcerias ou patrocínios, porque é preciso que nós nunca nos esqueçamos daquilo que nos fez originalmente abrir o canal, e a paixão pelas motas e pela estrada e pelas viagens e etc. Acho que tudo tem que ter um bocado um peso e medida, é um bocadinho por aí. Em relação ao futuro do motovlog, falando aqui um bocadinho sobre o motovlog, eu acho que o motovlog tem evoluído, o motovlog em Portugal tem evoluído muito mesmo, tem aparecido novos motovloggers, o que eu acho que é bom, porque quanto mais pessoas fizerem motovlog e mais desenvolverem esta atividade, este hobby, cada vez mais todo o conjunto de pessoas acaba por também evoluir como um todo, não é? Acho também que o mundo digital está em constante mudança, como nós vemos, não é? Hoje é o YouTube e o Instagram, daqui por 1 ano e meio ou 2 anos pode ser uma plataforma completamente diferente, que está na berra, e as pessoas vão todas atrás daquilo que está na moda, digamos assim, e aquilo que dá visualizações e onde as pessoas estão a ver. Os vídeos curtos, os shorts, têm tido um crescimento exponencial a nível de visualizações, assim como os diretos, as transmissões ao vivo também tenho percebido que têm tido um crescimento muito grande e têm ganho bastante força. Nota-se que os consumidores de conteúdo cada vez querem menos ver vídeos de 10 ou 15 ou 20 minutos e cada vez mais querem um vídeo de 30 ou 40 segundos que faça um resumo extremamente rápido e que mostre uma viagem de meia hora, um vídeo de meia hora que seja mostrado em 30 ou 40 segundos. Voltando aqui um bocadinho ao tema inicial deste vídeo,
se é possível ter o melhor dos dois mundos, a nível de um canal que seja movido pela paixão do motovlog e ao mesmo tempo tenha uma vertente de negócio, não é? Pá, eu acho que é possível manter a autenticidade e a paixão quando o formato e as audiências continuam a mudar de uma forma muito rápida, e ao mesmo tempo podermos também mostrar às pessoas determinado tipo de produtos que lhes podem ser úteis. Por exemplo, na minha opinião, eu tenho um Xiaomi, que é o equipamento que eu, por exemplo, encho os pneus da moto, que vejo a pressão semanalmente. Eu não acho chocante eu poder fazer um vídeo a mostrar e a dizer às pessoas que já testei o produto, que o produto é bom, é fiável, e fazer um vídeo a falar sobre isso. Ou, por exemplo, um casaco, não é? Por exemplo, como o que eu tenho, o da Alpine Stars, o modelo da Honda, poder fazer um vídeo e mostrar para qualquer motociclista que esteja indeciso em que casaco comprar, eu poder andar com casaco durante 1 mês ou 3 meses e fazer um vídeo de apresentação, e depois, passado algum tempo, poder dizer às pessoas se o casaco está em bom estado, se protege bem do vento, se protege da chuva. Os pneus, por exemplo, de um vídeo que eu fiz recentemente, coloquei estes Michelin. Já fiz um vídeo quando mal coloquei os pneus, depois fiz uma nova review aos 5.000 km, hei de fazer outra aos 10.000, e isso acho que é conteúdo bastante bom para que as pessoas possam ver. Ou seja, eu não vejo problema nenhum entre a pessoa ter a paixão pelas motas e pelo motovlog, ou seja, que outro tipo de conteúdo for, e ao mesmo tempo poder apresentar às pessoas soluções novas e testadas in loco por cada um de nós, para que as pessoas, se eventualmente estejam interessadas em comprar um produto e estejam indecisas e entre que marca comprar, poderem ser direcionadas para aquilo que nós fizemos um vídeo. Por outro lado, podemos fazer um vídeo também a dizer que o produto tem vários defeitos, várias deficiências, e a pessoa também fica em alerta. Se estiver inclinada para comprar esse produto, se calhar é melhor escolher outro, porque aquele produto não tem as características que a pessoa tem. Ou seja, no fundo, eu acredito que é possível nós sermos autênticos, termos um canal de YouTube movidos pela paixão e ter autenticidade, e ao mesmo tempo termos um canal que tem uma componente esporádica de negócios. Agora, nunca podemos esquecer o porquê de termos começado o canal. As motas, a estrada, o prazer de viajar, a partilha de experiências, que são coisas que não há nenhuma plataforma que pode controlar isso. São coisas muito nossas, é um sentimento muito pessoal, e eu acho que isso acaba por ser também o mais importante, desde que haja sempre um equilíbrio entre cada uma das coisas. E tu, se abrisse um canal de YouTube, qual era o formato que tu gostavas de ter? Um canal único e exclusivamente movido pela paixão, pelo prazer de andar de moto, de viajar e de mostrar locais que tu visitas e poder partilhar isso com as pessoas? Poder ter um canal só virado para a parte do negócio, ou em tentar encontrar aqui um equilíbrio entre os dois, ou seja, colocar vídeos muito virados para o prazer de andar de moto e de viajar, e de vez em quando também poder fazer reviews a produtos e dar a conhecer às pessoas tipos de produtos relacionados com o tema que é o teu canal de motovlog. Deixa aí nos comentários. Um abraço e até à próxima.